Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do Vox Podcast e estamos aqui hoje de dia, né? Geralmente a gente costuma gravar à noite, mas estou aqui hoje com meu amigo Leonel. Fala Leonel, beleza cara? Tudo beleza, tudo ótimo. Vou relembrar um negócio aqui que eu acho que você nem deve lembrar. Minha primeira aula de jiu-jitsu foi com você lembra disso? Americana na montada. Foi meu primeiro treino. Oh meu Deus do céu, vixe Maria. Então tá bom, boa lembrança. Boa lembrança, né? Bacana. Então, vamos lá galera, antes dar os recados de sempre aqui. Antes de começar, gostaria de agradecer você por ouvir e assistir esse episódio. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever e seguir nosso projeto e acompanhar os próximos episódios, ok? Também queria aproveitar, pedir para você deixar o seu curtir aí, se inscrever no canal e sinta-se à vontade para deixar o seu comentário aí ao longo desse episódio, tá? O que você tiver de dúvida, tiver de comentário, tiver de opinião, quiser agregar. Estamos em todas as plataformas de áudio, como Spotify, Google, Apple Podcast. E os vídeos na íntegra estão sempre disponíveis no YouTube e no Facebook. Além do IGTV, que tem os cortes lá. Aproveita e segue a gente lá, beleza? Falar aqui do nosso patrocinador, a Elegância Imports. Uma loja online de importados que entrega para todo o Brasil com os melhores preços, ok? Basta solicitar aí a tabela pelo direct ou WhatsApp. Lá você encontra smartphones, smartwatches, fones de ouvido Bluetooth, relógios, camisas de time e copos Stanley. Além de vários outros produtos com pronta entrega ou por encomenda. Links na descrição. Vamos lá. Leonel, bom, primeiro te agradecer, cara, você disponibilizar aí do seu tempo corrido para estar aqui, a gente batendo esse papo aqui, né? Sei que nesses últimos meses aí tem sido de trabalho intenso lá para não só para você, mas para a galera da universidade, essa frente que teve aí do Covid. Então, Leonel, eu queria começar a gente falando aí, você explicar um pouquinho, que até eu tenho um pouco de dúvida, até apesar de acompanhar o seu trabalho, e também por ter sido aluno da faculdade, o que é o GEPAF? Explica pra gente aí, vamos falar um pouquinho sobre essa galera aí que tá trazendo tanta coisa bacana pra nós aqui. Então, Guilherme, poxa, eu que agradeço a oportunidade, sabe? É um prazer grande estar batendo esse papo contigo. Acho a sua ideia muito inovadora, né? Valeu. Porque a gente tenta, eu vejo o seu esforço no sentido de tentar trazer os temas regionais para essa linguagem universal, né? Uhum. Que é essas novas metodologias, podcasts, entrevistas, lives, todas essas novas formatos de comunicação que acabou que a pandemia acabou por acelerar, né? Uhum. Isso já vinha acontecendo, essa transição desse mundo mecânico real para esse mundo digital, chamada grande revolução, a quarta grande revolução da humanidade, que é a revolução digital. Então eu acho muito legal, eu acompanho, né? A gente já se conhece há um tempinho. Começamos a treinar jiu-jitsu junto, já tomei muito ralo seu. Que isso! Que fique claro isso, viu, pessoal? O cara é casca grossa. Só o peso só, porque eu sempre me finaliza. Não, o cara é fino. E eu já te conheço há um tempo e percebo essa sua preocupação de estar inovando. E principalmente inovando com assuntos importantes, assuntos da nossa região, assuntos que colocam a nossa região dentro de um contexto universal, né? De um mundo cosmopolita, globalizado, enfim, acho isso muito legal, muito bacana. Eu agradeço Que isso, a casa é sua. A oportunidade de bater esse papo. Bom, o que é o GEPAF? O GEPAF é um grupo de extensão e pesquisa em agricultura familiar. O GEPAF é um grupo universitário, que atua dentro da UFVJM do campus Mucuri, que procura desenvolver ações de pesquisa e de extensão, que são dois pilares, né, da universidade brasileira,
né? Que a gente fala que a universidade pública ela é sustentada no tripé do ensino, da pesquisa e da extensão. O GEPAF é um grupo formado por profissionais da universidade, externa à universidade, estudantes. É um grupo multidisciplinar que envolve diversas áreas do conhecimento. Nós temos pessoas lá da agronomia, do serviço social, da economia, da química, da biologia, da sociologia, da antropologia. Enfim, essa mistura de gias, né? De saberes para pensar, refletir academicamente sobre os problemas da agricultura familiar na nossa região do Vale do Mucuri. Por que isso? Porque a UFVJM, a Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, o UFVJM Campus Mucuri, ela nasce com esse preceito de contribuir com o desenvolvimento regional. Isso é a nossa missão institucional. Como é que você materializa essa missão institucional? Desenvolvendo projetos de pesquisa, né, dos mais diversos campos do conhecimento, projetos de extensão que é compartilhar esse conhecimento que é produzido dentro dos laboratórios, da sala de aula, junto com a sociedade, respondendo às demandas da sociedade. Então o GEPAF é esse grupo formado por diversos profissionais que já atua há 13 anos e se preocupa em atuar com uma reflexão das diversas áreas do conhecimento sobre ações voltadas para a agricultura familiar do nosso território, no campo da química, da física, da identidade, da antropologia, da sociologia, para a gente pensar a nossa realidade, produzir informação, e em cima dessa informação contribuir com ações de intervenção. O que são essas ações de intervenção? Ações de intervenção de política pública dos governos, né? Política pública de nível municipal, de nível regional, de nível estadual, de nível federal. Ações da iniciativa privada, né? Com construção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologia. Então o GEPAF ele atua com a agricultura familiar, mas com temas como agroecologia, desenvolvimento sustentável, educação do campo, né? São conjuntos de temas que dão origem a um conjunto de projetos. Esses projetos são desenvolvidos com financiamento do poder público, do governo federal, do governo estadual, de organizações do terceiro setor, de organizações do poder judiciário, né? Da cooperação internacional, a partir de propostas e ideias que apresentamos e são aprovadas para a gente desenvolver essas ações, tanto do ponto de vista técnico, reflexivo, laboratorial, quanto do ponto material lá no campo, lá na ponta, lá onde as pessoas estão. Onde acontece a prática disso mesmo. Onde acontece a prática, porque não existe teoria sem prática e não existe prática sem teoria. Né? Então a gente constrói um saber baseado não na exclusão, mas na junção, na cooperação. Porque cada problema ele pode ser visto a partir de um ângulo. E não é apenas uma solução. Às vezes o problema da pandemia. O problema da pandemia não é só um problema de médico hospitalocêntrico. Uhum. Né? Não é uma questão apenas clínica. Ele é social, ele é político, ele é econômico. E as soluções para o problema e os olhares têm que ser multidisciplinar. Então é nesses princípios, obedecendo essas ideias que o GEPAF funciona há 13 anos, né, com um rol grande de parcerias, de projetos, né, nós temos uma equipe muito boa, muito competente, pessoas que comungam de uma visão metodológica, uma visão de mundo, né? E uma relação de confiança, de cumplicidade muito grande. Isso faz o sucesso do grupo, né? Que nos últimos anos a gente tem colhido logrado êxitos, né? Temos colhido bons frutos e tentado construir uma referência, construir uma história, né? Construir uma relação de parceria, de confiança, de identidade com a sociedade local. Sim, bacana. Eu acompanho aí, creio que há uns
pouco mais de 5 anos, né, que eu comecei a ter contato não só na universidade, mas depois com você, com toda a turma lá. E é meio que eu falo muito isso, essa questão assim, não só do ensino, mas do impacto, né, de trazer uma universidade para um lugar. E o projeto de extensão, ele funciona muitas vezes a longo prazo. As pessoas de imediato não conseguem, né, visualizar esse efeito. Às vezes um projeto, eu lembro uma época que vocês fizeram um seminário até gratuito, ensinando a população rural a fazer cisterna para poder aproveitar a água. E aí eu fico imaginando assim, poxa, quantos anos aquilo vai ficar ali sem as pessoas saberem que aquilo foi feito, a região tem acesso a esse tipo de conhecimento, mas muitas vezes não se dá o reconhecimento, né, de que a universidade está agregando o passinho de formiguinha, né, que eu falo ali. Os poucos projetos que eu vi, eu sei que vão demorar para as pessoas enxergarem, né? Então eu queria que você falasse assim, antes desse último aí, né, antes do período de pandemia, os principais projetos, né, que o GEPAF trouxe, que o GEPAF conseguiu realizar, que eu sei que são inúmeros, mas quais que você, na sua visão, são os principais aí que foram executados? Você lembra assim de cabeça, que eu sei que são muitos, né? Foram muitas experiências ricas nesses 13 anos, sabe? O nosso primeiro grande projeto foi um projeto construído a partir de 2007. O GEPAF foi constituído no finalzinho de 2007, 2008, 2009. Bem no início da universidade. Bem no início. Nós somos o primeiro grupo de extensão e pesquisa aqui do campus Mucuri. E nós, na época, funcionava aqui na região um colegiado de formulação de política pública chamado Colegiado de Desenvolvimento Territorial, que tocava uma política pública do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eu tive a oportunidade de trabalhar no primeiro diagnóstico em 2005. Eu nem existia o FBJM ainda. 2004, 2005. Eu vim trabalhar aqui em Teófilo Otoni antes da universidade numa instituição chamada Arnicopa, que tinha projetos com apoios, né, da cooperação internacional. E eu vim estagiar e depois, em 2004, primeiros 2 anos do governo Lula, lançou-se uma política chamada Política de Desenvolvimento Territorial. E o primeiro passo dessa política foi fazer um diagnóstico da realidade rural de 27 municípios aqui do Vale do Mucuri. Pegava de Campanária, a fronteira dos vales, e Setubinha, Serra Aimorés. E numa das ações desse diagnóstico, uma das ações que se materializaram com o projeto desse diagnóstico foi a criação de 2 escolas agrícolas, 2 escolas famílias agrícolas regionais. Uma em Malacacheta, ficou conhecida depois como a EFACIL, a EFA1, EFA7, e depois a EFACIL, Escola Família Agrícola de Itaipé. São 2 escolas regionais que são escolas técnicas de nível médio, que são geridas pelos pais, os agricultores familiares, no meio de uma associação. Os monitores obedecem uma pedagogia chamada pedagogia da alternância, que é mais voltada para a realidade desses jovens rurais. E nós, então, tínhamos essa ideia, existia uma vontade dos agricultores daquela região, e o primeiro projeto nosso foi fornecer assessoria para esse conjunto de agricultores para criarmos essa escola. E isso que você falou é muito importante, a questão do tempo. Pra você ter ideia, nós começamos esse projeto em 2008 e essa escola só entrou em operação em 2012. Foram 4 anos de trabalho de base, 4 anos para formar a associação gestora da escola, depois construir o projeto político-pedagógico da escola, construir o regimento da escola, construir o processo de financiamento dessa escola, porque ela é uma escola público-privada, ela não é uma escola da rede pública, né? Resultado, essa escola entrou em operação, essas 2 escolas entrou em operação em 2012.
E hoje nós temos aí quase 300 jovens formados nessas duas escolas, colégios, escola técnico-agrícola. E esses jovens hoje já estão aí atuando junto à Emater, atuando junto a associações de agricultores, né? Gente aí fazendo agronomia em Viçosa, em outras universidades, FMG. Então esse projeto é um projeto muito importante. É um projeto que a gente começou com uma ideia e desenvolveu uma metodologia e conseguimos consolidar uma ideia. Então hoje essas escolas estão funcionando até hoje, né? Atuando aí, envolvendo 10 municípios da região. Tem outros projetos, como o diagnóstico em 2010, que nós atualizamos e georreferenciamos todas as comunidades dos 27 municípios da agricultura familiar. Tem um projeto Desenvolver, tem um projeto Saneamento Rural, o projeto Mulher Livre de Violência, agora, né, que é uma referência. O projeto Saneamento agora também, que foi premiado pelo governo do estado como uma das melhores práticas de tecnologia social de saneamento emitida pelo governo de Minas. Vencemos um prêmio da Kimberly Clark há 2 anos atrás. Enfim, acho que tem muita coisa legal, sempre numa preocupação de produzir informação para a academia, mas produzir informação e conteúdo para a sociedade. Eu acho que essa, por meio de ciência, fazer ciência, mas fazer ciência com os pés na nossa realidade, né? Uhum. Pensar ciência é pensar em resolutibilidade de problemas do meu cotidiano, né? Às vezes eu penso que tecnologia é só o que há de mais moderno em nanoquarks, né? Os processos de transmissões ultra mega power com, né, agora aí os fios de quânticos, né? A matriz quântica. O pessoal relaciona muito a questão da eletrônica, informática, né? Tecnologia, mas não é. Mas, às vezes, um buraco no chão de 40 por 40 centímetros pode ser uma tecnologia fundamental, porque pode ser uma tecnologia que te produz água, né? Então... E para aquela situação é muito mais importante do que uma antena de Wi-Fi de longo alcance. Exatamente. Mais. Então, lógico que nós temos que ter acesso ao que é de mais moderno em conhecimento, em tecnologia e instrumento. Um exemplo é o Laboratório de Biologia Molecular, que o GEPAF é um dos membros, né, do Comitê Técnico Científico, que já é uma outra versão, que é uma atuação em rede. O comitê é uma rede de pesquisadores do campus Mucuri, é uma rede de grupos de extensão e de pesquisa. Então, numa articulação interna também da universidade. Sempre pensando no quê? Em olhar para a nossa realidade, dar respostas para os nossos problemas regionais. Logicamente, buscando o que é de mais moderno no mundo cosmopolita, no mundo plural, universal, porque uma coisa é o conhecimento local, é o valorizar o local. Outra coisa muito diferente disso é o localismo, o provincianismo, né? Nós temos que separar essas duas coisas. Nós valorizamos a raiz, a identidade, mas sempre pensando no que outros lugares do mundo já fez, e o que nós podemos adaptar aqui, trazer para cá, o que nós podemos trazer, o que nós podemos aprender com o outro, porque não precisamos inventar a roda, né? Ciência é exatamente isso, é revisão, é entender o que está acontecendo e pensar soluções adequadas aonde eu estou, com as condições que eu tenho. Você falando isso aí, Leonel, né, você que, né, tem aí uma carreira acadêmica já há muitos anos, carreira acadêmica eu sou um professor, eu sou um acadêmico medíocre, pelo padrão aí do chamado Homo Lattes, e o Leonel é uma negação. Não, mas o seu papel eu sei que você curte, mas nessa visão, né, de dentro da universidade, pensando até a longo prazo, eu já até imagino sua fala, mas eu queria saber a sua perspectiva, a importância dessa coleta de dados ao longo do tempo, porque isso, né, toda essa estatística, esse mapeamento, igual antes da gente começar aqui o podcast, a gente estava comentando que você hoje coletou a quantidade de chuva que deu no final de semana, a gente pegou bastante chuva, então ter uma universidade e grupos de pesquisa lá dentro que coletam essas informações a longo prazo
Qual o impacto disso, né? Eu queria, dentro da universidade, como que funciona isso? Olha, hoje nós vivemos de dado, né? Nós somos dado. Informação hoje é valor, né? Informação hoje é a principal mercadoria, que não é uma mercadoria física, uma porcelana, como era no século XIX, né? Uma porcelana inglesa, né? Produzido lá nas fábricas de Manchester, ou então como a ponte que nós temos aqui, essa ponte que cruza ali a BR, antes da BR-116, aqui entre aquela ponte dos Arcos, tem uma lá em Ladainha, tem outra em Pedro Veciani, lá depois de Brejão, e tem uma aqui. Esse aqui, na entradinha aqui. Aquilo ali foi importado de Manchester, veio de Manchester para fazer as pontes da ferrovia Bahia-Minas, aquilo ali é aço inglês, né? A Teoflotone era um polo importante no final do século XIX e do século XX, né? Um lugar de modernidade. A Teoflotone tinha o terceiro maior orçamento do estado de Minas Gerais. A Teoflotone era uma cidade importantíssima. A Teoflotone era integrada no mundo, poxa. A Teoflotone tinha o trem, né? Tinha a ferrovia. A Teoflotone era o que há. A Teoflotone já tinha mais de 100 mil habitantes no início do século XX. As coisas desencarrilharam, né, ao longo do século XX, por causa dos modelos de desenvolvimento. E hoje pensar o modelo de desenvolvimento é pensar a gestão da informação, né? Nós somos dados, nós temos que produzir dados. E isso dentro de uma grande rede, que é o chamado Big Data. Big Data, Big Data, como digo. Então, a universidade, nós temos que refletir um pouco sobre como foi criado e como é o papel e como foi pensada a Universidade Pública Brasileira para dar essa resposta. E aí lá vai conversa, né? A quem estiver nos ouvindo vai estar com paciência no limite. Mas vamos lá. O Brasil não tem uma tradição de educação, né? O Brasil, a primeira grande universidade brasileira, foi instituída em 1932 com a USP. Universidade, o pessoal ia para Portugal para estudar, né? Até o século XIX, a elite brasileira ia para Vital Brasil, né? Que nós estamos falando de ciência, né? Vital Brasil. Vital Brasil. Ah, beleza, vai até sair uma cervejinha. Ah, não, é água. Vocês que estão me vendo? Tem um freezer lindo ali, ó. Segunda-feira, pô. Então, para pensar, por exemplo, Vital Brasil. Vital Brasil estudou Oswaldo Cruz, né? Lá em Paris, na França. Tudo fora. Os grandes pensadores do final do século XIX, a maior parte deles iam estudar na Europa. O Brasil, a educação nunca foi um projeto das nossas elites, desde o período colonial. Nunca foi, né? Isso aí vai desde de uma visão, as raízes disso está lá no chamado iberismo, né? A lógica do desenvolvimento ocidental na visão ibérica e a visão anglo-saxônica, mas a conversa vai longe. Mas no caso do Brasil, as nossas elites coloniais, agrárias, sempre foi refratária à educação do nosso povo, né? Por exemplo, só para você ter ideia, em 1500, na Alemanha, houve lá a famosa o Lutero, né, a reforma luterana e tal. A primeira coisa que o Lutero fez foi traduzir a Bíblia do latim para o alemão. No caso nós aqui, só foi ocorrido agora em 1960, no século XX, a tradução do latim para as línguas máteres. Até então tudo era, a Igreja Católica rezava tudo em latim. Mas no caso do pensamento da religião luterana, a primeira coisa que ele fez foi traduzir a Bíblia para o alemão. E naquela época ninguém sabia ler. Ora bolas. Para mim traduzir a língua, o povo tem que saber ler, né? Com isso, o que aconteceu? Houve uma primeira iniciativa de educação da população. No Brasil isso não aconteceu. Então, por exemplo, a universidade brasileira, ela é uma invenção do século XX, enquanto que na Nicarágua, por exemplo, as primeiras universidades datam do século XV, do século XVI, Costa Rica,
Equador, né? México. Muito antes. Né? Muito antes. A América Espanhola, nesse aspecto, é muito mais avançada do que a América Portuguesa, a Ibéria Portuguesa. Então, a nossa universidade, ela surge aí no final, basicamente boa parte das universidades aí na década de 50, 60, alinhadas a um projeto de desenvolvimento do Estado. Né? Um projeto de desenvolvimento do Brasil que inicia-se na década de 40 com Getúlio Vargas, com a criação das indústrias de base. Depois, na década de 50, com o JK, os 50 anos em 5, né, a chegada da indústria automobilística, né, ora bolas, a criação da Petrobras, do Petróleo é Nosso, com Getúlio Vargas. Né? Então, ou seja, as universidades começaram a criar corpo. A maior parte das universidades até 2005, 2004, 2006 foram criadas nos anos 60, nos anos 70, nos períodos da ditadura militar. Por exemplo, Juiz de Fora é um produto disso e várias outras universidades. Nós passamos da década de 70, 80, 90 até início de 2000 sem criar universidade nesse país. E no período de 80, 90 até 2002, um profundo desmonte da infraestrutura de pesquisa desse país. Desmonte das universidades. Né? O governo Fernando Henrique foi isso. Eu me lembro que eu entrei na universidade no final dos anos 90, o ministro era de Educação, era o falecido Paulo Renato, que tinha essa ideia de privatizar a universidade, que tinha essa ideia de que a universidade gera custo, e financiou a expansão no Brasil do ensino privado. Um boom de universidade privada. E hoje nós temos grandes universidades aí, privadas, muitas delas financiadas com recurso público, né? Dentro de uma política de expansão do ensino superior a partir do ensino privado. E a universidade pública ficou ali. A partir do governo Lula, se inverteu essa ideia e, numa cacetada só, o governo Lula criou 19 universidades. A nossa aqui, o Campus Mucuri, foi uma delas. Com uma proposta de uma universidade numa lógica assim mais da intervenção. Entretanto, as universidades não estavam preparadas para sair de uma visão clássica, né, tradicionalista, aquela universidade fechada ali nos seus muros, nos seus laboratórios, para uma universidade mais popular, para uma universidade mais focada na intervenção, para a produção de uma tecnologia que fosse social ou tecnologia de ponta, mas que fosse aplicada ali naquela realidade. Criou-se muita universidade, mas não se tinha mão de obra em abundância para ocupar isso. E aí muitas das universidades... Não era cultural, não ter era a pesquisa, uma prática, né, da nossa comunidade acadêmica dialogar com a sociedade. E isso é uma crítica que se faz a esse processo de expansão. Se faz muita crítica do Reúne, porque o Reúne precarizou, porque abriu muita vaga sem estar preparado para isso. Que bom que abriu vaga. E tem que abrir mesmo. Né? Por exemplo, se não fosse o Reúne, nós não teríamos aqui a faculdade de engenharia. Né? Teve problema na implantação? Teve. A faculdade de medicina tem problema? Tem problema. Mas é um ganho. Nós temos que agora trabalhar para melhorar essa infraestrutura instalada. Então isso, para responder a sua pergunta lá do início, por isso que eu falei, lá vai e conversa. Essa coleta de dados é importante? É fundamental. Por quê? Porque a universidade do século XXI, que é essa sociedade da informação, ela precisa sair dos seus muros. Não basta apenas sistematizar dado primário, porque veja bem, meu querido, eu vou fazer um TCC de graduação. O que você falar do ponto de vista teórico, você pode ter certeza absoluta que alguém já falou igual parecido. Eu vou fazer uma revisão do pensamento do autor fulano de tal, não vou citar nome para hoje em dia ficar meio perigoso você falar esse negócio, perigoso, né? Da internet. Turma, Deus me livre, guarda. Eu vou revisar tal ator. Meu querido, pode saber que alguém já fez algo parecido, porque as questões hoje elas são instantâneas. Ainda mais com tecnologia de sistematização de dados por meio de
os famosos algoritmos, né? Que são fundamento aí das redes neurais, as questões aí da chamada inteligência artificial, que é uma capacidade extraordinária de sistematização de informação no meio de um volume absurdo de dados. É isso que a tecnologia de inteligência artificial faz. Ela sistematiza com muita velocidade, né? Então, ou seja, qual é o diferencial da universidade e da ciência hoje? Produzir dado primário. E aí, para produzir dado primário, querido, eu tenho que ir para campo. Eu tenho que dialogar com a iniciativa privada, com as organizações sociais, com o terceiro setor, com o setor público. E aí eu preciso utilizar essas tecnologias de sistematização de dados como ferramentas para quê? Para mim pensar as minhas questões, pensar as minhas hipóteses a partir de uma análise de conjuntura. Então aí eu utilizo as ferramentas de mineração de dados. A estatística te traz inúmeras ferramentas, o georreferenciamento inúmeras ferramentas. Agora é preciso ter uma ideia e a partir de um princípio de onde eu quero chegar. E aí sim eu implemento essas tecnologias. Então, ou seja, armazenar dados, sistematizar dados, porque não basta só eu produzir dados, eu preciso produzir dados, eu preciso sistematizar dados. Mas eu preciso gerar informação, eu preciso sistematizar, eu preciso construir mecanismos que dê organicidade a essa informação. Mas mais do que minerar dado, eu preciso disponibilizar essa informação de uma maneira acessível ao cidadão comum. Extensão, né? A função da extensão. Que é pegar toda essa complexidade, esse monte de informação técnica e colocar a informação para o cidadão que está, olha meu filho, olha sujeito, não está na hora de você relaxar com Covid. Sabe, vacina tá aí, mas não resolveu o problema ainda. Então como é que você torna o dado inteligível? Isso passa por uma mudança de conceito do próprio fazer acadêmico e do fazer universitário. Não basta mais só refletir teoricamente, é preciso unir as duas pontas. Refletir teoricamente, mas instrumentalizar, né? Aplicar na prática. Isso unificando um conjunto de saberes. E por isso que o conhecimento multidisciplinar holístico, parafraseando aí o Capra, né, no famoso ponto de mutação, é fundamental. O conhecimento do século XXI, o conhecimento da era da tecnologia e da informação é um conhecimento holístico, diverso, multidisciplinar, plural, né? Então, eu acho que o fazer da universidade passa por essas transformações que são significativas, né, para a estrutura, muitas vezes, engessada do conhecimento acadêmico. E outro fator, né, que você trouxe aí é que muitas vezes essa pesquisa ela é limitada por um dado muito recente, por você ter aí um limbo de 40 anos sem ter essa prática de coleta de dados da maneira correta dentro da universidade, né? Além de que não só a questão do período, mas eu vejo a questão da localização das universidades, onde era muito concentrado, até por uma questão demográfica, onde você tem macro-regiões aí sem coleta de dados, mesmo na época antes de ter aí esse hiato sem investimento, sem crescimento de investimento na universidade, não é isso? Aí nós temos que pensar nas chamadas assimetrias regionais, né, nas diferenças regionais. Aí nós vamos lá atrás, quando a gente falava quando eu disse na conversa anterior que o Vale do Mucuri era uma referência no final do século XIX e do século XX, e o que aconteceu que essa região definhou? Ela definhou pelos modelos de desenvolvimento adotados no Brasil nos anos 50 e 60, que inverteram por completo a lógica de desenvolvimento, centralizando no eixo Rio-São Paulo, a desativação da ferrovia Bahia-Minas, que desconectou o Vale do Mucuri com o mundo, e essa reconexão se veio se dar agora apenas no início dos anos 2000, com o advento da universidade, da popularização da internet, por incrível que pareça, da luz elétrica. A luz elétrica só foi universalizada no Vale do Mucuri nos idos de 2010. Que todas as comunidades do Vale do Mucuri passou a ter acesso à energia elétrica. Até então não existia. Enquanto o Luz para Todos, Luz, né, para todos.
A mesma coisa é o acesso asfáltico, por estrada asfaltada, mesma coisa. Então, a nossa região ela ficou abandonada, esquecida e à margem dos processos de desenvolvimento e uma região exportadora de gente, né? Uma região que era uma região de se ir embora. O Vale do Mucuri foi a região que mais perdeu gente proporcionalmente a outras regiões do país ao longo da década de 60, 70 e 80. E isso ficava claro na própria disposição da universidade. Se você olhar, Minas Gerais é mais ou menos isso aqui, ó. Né? Triângulo aqui, nós estamos aqui, Juiz de Fora aqui. Todas as universidades estavam centradas no eixo centro-sul. Se você estabelecesse um paralelo aqui de campo a campo, de Valadares a Ipatinga, dali para baixo, na linha reta, né, passando por Belo Horizonte, dali para baixo estava concentrada as 8 universidades que Minas Gerais tinha. Minas Gerais era o estado que mais tinha universidade, todas elas concentradas no sul de Minas, Zona da Mata e no Triângulo. No norte de Minas, no noroeste, e no Mucuri, no Jequitinhonha não tinha universidade. A primeira universidade foi a UFVJM, que hoje tem campus em Teófilo Otoni, Diamantina, Unai e Janaúba, né? Isso demonstra o abandono que a região ficou, né? E eu percebo que os impactos que não só a UFVJM, mas também todas as universidades privadas trouxeram para a economia de Teófilo Otoni, para o desenvolvimento sociocultural de Teófilo Otoni, eu falo isso porque eu cheguei aqui antes das universidades. Cheguei aqui em 2003, a cidade era diferente. Pode falar, não tem problema. A cidade era diferente, a cidade tinha muita carência. Para a questão da infraestrutura de saúde, até hoje. Nossa. A infraestrutura de ensino, hein? Poxa, até hoje, quer dizer, agora vem essa pandemia horrorosa para melhorar um pouquinho o nosso sistema de saúde. Nós tínhamos nem 10 leitos de UTI antes da pandemia. Hoje nós estamos com 40, tomara que permaneça. E querendo ou não, uma referência regional. Uma referência que atende aí 912 mil pessoas em 73 municípios. Ou seja, 10 leitos de UTI para quase 1 milhão de pessoas. Quase 1 milhão de pessoas. Você pensa bem, nós somos a região que mais teve óbito. Nós somos a região que menos testou. Nós somos a região que não possui, até agora, um laboratório credenciado para testagem de Covid. Vamos credenciar agora, né? Com essa estrutura que está sendo criado lá na universidade. Então, quer dizer, mostra o nosso atraso, né? Um atraso no sentido de serviços, de qualidade de serviços. Hoje a gente tem muitos profissionais de médicos, por exemplo, né? Hoje você precisa de um ortopedista bom, nós temos excelentes ortopedistas na cidade. Não vou fazer propaganda para um amigo meu aqui, mas é um dos excelentes que nós temos na cidade. Uma amiga nossa, dermatologista, né? Também, que já teve aqui. Já teve aqui, né? Uma pessoa maravilhosa. Eu tô na luta para trazer o pai deles aqui agora. Isso, por favor. Essa é a meta. Filipão tá me ajudando lá. Precisa trazer, porque é a história viva da medicina do Vale do Mucuri. A história viva dos últimos 40 anos. É para justamente falar sobre isso aí, né? Dessa evolução. É uma pessoa extraordinária, um conhecedor, um doutor nato, né? A gente hoje em dia tem muito doutor de posto de gasolina, né? Acabou que chega no posto de gasolina, então hoje tá cheio de doutor para fora. Você chega no posto de gasolina, o sujeito abaixa o vidro para abastecer, o cara fala assim, vai encher o tanque, doutor? Nós estamos cheios desse doutor, mas esse não, esse é doutor mesmo. E é um grande profissional. Então, assim, eu penso, Guilherme, que a nossa região ela ainda carece de muitos investimentos e a universidade é um exemplo dessas carências, né? Que a região sempre teve e que nós temos muito que avançar ainda. Muito que avançar. Uhum. Isso... Às vezes as pessoas não têm consciência. Culpam muitas vezes, né, gestores, governos, culpam até a iniciativa privada por às vezes não investir na cidade. E o problema não chega a ser um subdesenvolvimento,
mas por desenvolver a um ritmo não condizente com o mundo atual, é muito complexo, né? Você vê que a falta de ter um olhar para essas coisas aqui acarretaram, né, em todos esses fatores para a evolução da cidade ser dessa maneira, né? Por exemplo, eu acho que quando você estava falando lá atrás que para fazer extensão, para fazer ciência, a gente precisa de tempo. Eu acho que construir uma integração entre a universidade e a sociedade local demora um pouco de tempo. É preciso desconstruir algumas visões, tanto por parte da sociedade, e é natural que isso aconteça. Por exemplo, quando você fala de uma UFV da vida, é uma universidade de 100 anos. Então, um cidadão lá de Viçosa, ali do entorno de Viçosa, ou então lá em Juiz de Fora, que tem 50 anos, ele tem uma visão diferente da universidade. Você tem ali várias gerações, que você tem várias famílias que passaram pelos bancos da universidade. Nós estamos ainda na primeira geração, né? Uhum. Dos filhos que os pais nunca... Muitos dos nossos estudantes aqui da UFJM é o primeiro na família a fazer o ensino superior. Para ter acesso. Para ter acesso a isso. Então, como é que você vai esperar que o cidadão comum... Porque ele não conhece a universidade, ele mal conhece a escola. Ele não compreende o que... Eu tenho uma amiga, uma pessoa muito querida, que ela está fazendo doutorado e que até pouco tempo atrás a família dela não conseguia compreender o que era esse tal de doutorado. Uhum. Né? Não consegue entender. Ué, mas como assim? O que é isso? Para que serve doutorado? O que é mestrado? O que é pós-graduação? Formou? Já não formou? Né? Já não formou? Formado? Então, assim, a primeira geração, os filhos que entraram na universidade começaram a conhecer esse mundo novo. É diferente de regiões mais consolidadas como a Zona da Mata, que já tem gerações que passaram pelos bancos da universidade. Então a relação é diferente. Eu acho que isso é uma novidade, mas está mudando, né? Está mudando. Isso é uma construção ao longo do tempo. Mas são dois aspectos. A sociedade compreender de fato o que é a universidade, e o que é uma referência de universidade. Por isso que isso é um assunto importante. Por outro lado, é preciso que nós, comunidade acadêmica, façamos também a nossa autocrítica. Será que nós, comunidade acadêmica, aí eu falo de mim e para os meus pares, será que nós também estamos compreendendo qual é o nosso papel? Será que nós, quando eu falo não só professores, técnicos, hoje nós estamos num momento muito difícil dentro da universidade, porque nós estamos vivendo um momento em que a universidade mal tem dinheiro para pagar as contas. Paga conta de luz, conta de água. E cada dia diminuindo o orçamento. A UFJM teve um corte de orçamento da ordem de 40%. Né? Então você imagina a quantidade a precariedade que essa infraestrutura enfrenta. Mas independente da precariedade da infraestrutura, nós enquanto estudantes, será que nós de fato entendemos o nosso papel no tempo e no espaço? Será que nós compreendemos com clareza qual é a nossa missão institucional? Né? Ou será que, por uma tradição da universidade que é produzir teoria para as revistas especializadas, porque eu posso ser um grande pesquisador produzindo dados para uma revista A1, A2, revista de ponta, revistas científicas como agora na medicina está muito famosa, a Lancet, e por aí vai, né? Mas às vezes aquela informação importantíssima ela vai ser lida por profissionais lá do exterior e não aqui pela nossa região. Qual a função? E a função social da universidade e da informação. Então nós da comunidade acadêmica também precisamos fazer autocrítica em todos os segmentos da comunidade acadêmica. Sabe qual é o meu diálogo com a iniciativa privada, com o poder público? Porque, por um outro lado, Guilherme, tem que levar em consideração que se por um lado a universidade esteve apartada dos problemas sociais durante muito tempo, ela nunca esteve apartada daquele setor, né, voltado estritamente para o mercado.
né? Você vai em Viçosa ou grandes outras universidades, você tem aí tecnologia de ponta sendo desenvolvidas, mas que estão aí sendo patenteadas por grandes empresas multinacionais, né? Esse é um outro problema também. Eu preciso prestar serviço, mas para quem? Né? É para o grande capital ou é para o microempreendedor, para o médio empreendedor, né? Que é a nossa realidade, ou para o cidadão que está precisando do melhor serviço de saúde lá no PSF, no CRAS, né? Enfim, eu acho que o problema, a situação ela é muito ampla, né? Então não tem não dá para chegar aqui e falar tem uma receita milagrosa que vai resolver. Eu acho que por isso que eu insisto no que você disse sabiamente. É o tempo. É o tempo. Longo prazo. É o longo prazo. Por exemplo, hoje a gente percebe uma consolidação do nosso quadro de servidores. Você percebe o empenho dos nossos egressos quando já entram para a universidade, o empenho a vontade é enorme, sabe por quê? Porque ele valoriza a casa, ele estudou ali, ele é daqui. Por exemplo, eu tenho uma colega de trabalho que ela é daqui da cidade, o nome dela é Priscila Barbosa. Ela foi uma das nossas alunas lá no curso de administração, se formou, fez o concurso, hoje trabalha como servidora técnica da casa. A dedicação dela não só dela, tem vários outros, mas eu falo dela porque trabalha comigo, né? É incrível. Ela tem um amor por aquela universidade, que é uma coisa assim impressionante, sabe? Ela valoriza aquilo. Você imagina como vai ser a geração dos filhos dela. Que aí é o que eu falo assim, o peso que tem quando você consegue transformar um comportamento implícito na cultura. Igual, quando você tem um local onde você tem a cultura de... Aí eu não digo nem local, mas familiar. A cultura de ler, por exemplo. A cultura de consumir boas influências, seja na música, seja na própria literatura. Você ter essas boas influências no teatro, na arte. Diga-se de passagem, né, cara? Nesse campo aí da arte, nós temos pessoas... grupos extraordinários, né? Tem o pessoal do Encena, né? Tem Encena, sim. Uma hora bater um papo com o André, você tem você tem muita gente boa. Tem o Elmo, aquele menino que faz um trabalho com circo maravilhoso. Eu não sei se você chegou a ver o podcast extra, o 02, antes do podcast da Janaína, que foi o último, que a gente fez lá na revista Tel VIP com a Marcélia. Ela é produtora executiva do filme Céu Aberto. Pois é. De garimpo. E os dois criadores, os dois idealizadores do filme são dois jovens de 18, 19 anos. E um filme de garimpo, de trabalhador braçal, que representa completamente a história do Vale, da região. Eu acho que... Então olha pra você ver como que... Aí que eu falo, que é até uma coisa meio familiar, que não é a universidade que vai fazer, não é a escola que vai fazer, é dentro de casa que a gente tem que ter essa cultura, e às vezes se inicia por uma pessoa que foi lá na universidade, viu a importância que tem o conhecimento e leve isso para casa e traz para seus filhos. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar perder, né? Mas para a gente precisa ter acesso à informação. Essa informação tem que chegar de qualidade. Então, quer dizer, nós precisamos melhorar pra criar muito, essa cultura. Criar essa cultura, né? Quer dizer, melhorar a programação das rádios, deixar de utilizar menos essa cultura de massa. Por exemplo, por isso que eu acho que as suas iniciativas, como o seu podcast, é importante. Pô, eu tô aqui há 15 anos. Poxa, quando a gente falava sobre essas questões de identidade, sobre questão indígena, questão quilombola, questões culturais, eu me lembro quando o André retornou de Ouro Preto, o André do Encena, que ele começou uns trabalhos aqui, que o cara é danado, né? Nossa, aquele bicho não dorme, aquele cara é fantástico. Eu me lembro dos primeiros grupos, ele começou a dar aula de teatro, aí você começava a falar desses temas, parecia que você estava jogando pedra na cruz. Quer dizer, hoje, né? Você já vê tantas e tantas iniciativas valorizando, né? Mas precisa as pessoas ter acesso, precisa ter acesso à experiência como esse seu podcast. Então, que antes o que fazia a distribuição desse tipo de informação era rádio,
o jornal, mas mesmo assim, querendo ou não, era dentro pouco, de um padrão do modelão FM lá, ou então o modelão tradicional da AM. E aí volta nessa questão de o quê? As pessoas não tinham... Eu até entendo por que eles não produziam, porque as pessoas não tinham o costume de consumir aquilo, né? Então, assim, isso faz parte de um desenvolvimento sociocultural. É isso quando a gente fala, pô, o que o teoflotone mudou, melhorou? Demais da conta. Demais da conta, né? Você tem muito mais acesso à informação. Lógico que a internet contribuiu com isso de maneira significativa, né? Democratizou mais isso, mas mesmo com essa facilidade do acesso, o nosso grande problema hoje é a educação digital, né, Guilherme? Sim. A educação digital. Eu não consigo aceitar compreender sociologicamente essa ideia do influencer. Né? Porque às vezes eu vejo cada coisa aí que o sujeito tem 4 milhões de seguidor. Que isso, seguidor? Eu vou seguir um sujeito. Não, qual a validação que aconteceu? Mas o que aquilo está me agregando em conhecimento, em cultura, em enriquecimento? Né? Então eu acho que a educação hoje, muito em breve nós temos que trabalhar dentro das escolas, dentro da universidade, a chamada educação digital. Porque hoje nós já estamos sofrendo efeitos catastróficos dessa falta de educação digital, que é o que causa o chamado fake news da vida. Sim, a manipulação de informação. Por exemplo, lá na universidade, quando os estudantes chegam para fazer minha disciplina, eu falo assim, mas eu penso, eu acho. Qual é a sua fonte? A minha fonte não tem validação. Google. Não tem validação. Qual é a sua fonte? Como é que eu pesquiso aquilo? Como é que eu busco a validação daquela informação? Como é que eu busco os canais que têm informação de qualidade? E aí eu acho que o nosso grande passo passa por essa educação digital que nós não estamos tendo. É até uma questão assim que pelo menos eu enxergo que a velocidade, né, a velocidade que a internet, como que você consegue circular uma informação que literalmente, se eu fizer uma publicação ali hoje, ela está literalmente disponível para todo mundo, não tem barreira, né? Então eu acho que que dificulta a comprovação. A barreira que nós vamos ter, e isso já é um problema. Por exemplo, quando você tem situações como as legislações de regulação do conteúdo de internet, a polêmica que está gerando hoje sobre a falsa polêmica criada em torno do conceito de liberdade de expressão. Essa história aí que eu vejo como é que o que estão falando agora recentemente, que não é você ser apagado, nem você ser deletado, não. Cancelamento. Política do cancelamento. Política do cancelamento. Quem é que define o que vai apresentar na rede social X ou Y, Z dentro da política de publicação de determinada empresa, de determinada rede social, que fere uma série de direitos autorais e tal? Você é um ser real, físico, carne, mas você também tem um avatar que é um ser digital. O ser digital, muitas vezes, o avatar digital, muitas vezes, é bem diferente do ser real. Sim. Muitas vezes o ser real é um cara super bacana e o avatar digital dele é um lixo humano. Ele cria um personagem, né? Exatamente. Ali muitas vezes revela o que é de mais esquisito dentro do seu eu. Vamos assim dizer, a Freud, talvez, né? Na psicanálise. É um falso espelho que ele tem ali. Então, uma rede social decidir quem está e quem não está nela, se você vive ou não digitalmente, não é mais o Estado, mas sim uma empresa. E isso no futuro nós teremos grandes problemas com relação a isso. Grandes problemas. Quer dizer, hoje as pessoas já utilizam, negro e branco, né? Já utilizam rede social para fazer reconhecimento de pessoas, e muitas vezes as pessoas podem ser presas porque o sujeito acha uma foto na rede social, esse cara aqui me assaltou, e o cidadão vai lá ser abordado na rua porque tem uma foto dele
na delegacia como suspeito e o cara vai ser preso. Quer dizer, olha as implicações que isso gera. Sim, ou então, essa decisão desse cidadão agora, esse senhor deputado, que fez essa lambança, né? E que os resultados da lambança desse cidadão, que é impronunciável, impactou diretamente na minha e na sua vida, com a possível jurisprudência criada pelo Supremo Tribunal Federal do que é flagrante, não é flagrante, o tempo, e aí? Eu imagino o impacto que isso deve ter causado no meio acadêmico jurídico. Não, imagina... As releituras dos processos que essa galera vai fazer. Então, assim, imagina, pensar esse mundo digital é pensar no nosso cotidiano, pensar na maneira como que nós relacionamos em sociedade atualmente. Então, nós precisamos refletir mais sobre isso, porque as mudanças geradas por essa digitalização do mundo, elas não estão sendo mensuráveis ainda, né? E os impactos na maneira como que nós vamos viver em sociedade de agora para frente, em diante, serão muito sérios. Sim. E, inclusive, é até difícil, eu vejo assim... E só para voltar ao raciocínio, que eu só encerrei anteriormente. Então, assim, tem uma liberdade? Tem. Depende. Depende da programação que a rede social fez num algoritmo tal para selecionar o conteúdo tal. Porque ela pode intervir em favor Porque dela, ela vai intervir sobre isso. Então não quer dizer que o algoritmo do Google vai permitir a visualização do seu podcast mediante algum artigo... Um tema que a gente falar que não respeita a política de privacidade dele, alguma coisa assim. Uma leitura de palavras aqui, algum termo. Por exemplo, outro dia eu vi uma reclamação de um colunista, de um jornalista, o Bob Fernandes, que é um colunista consagrado, né? Um jornalista consagrado. E ele é muito ácido nas suas colunas e coloca sempre um termo bastante esdrúxulo no tema. E ele começou a ser bloqueado pelo algoritmo porque é o termo tal, porque são códigos e palavras que são analisadas ali. Então essa liberdade que a gente acha que tem, não é bem assim. As bolhas que são criadas, elas muitas vezes controlam e condicionam muito mais e te criam uma falsa sensação de liberdade. Quem está falando isso não é eu não, quem está falando isso é o Bauman, é o Zygmunt Bauman, né? um sociólogo polonês, super conceituado. Quem já diz isso é o Capra, lá nos idos dos anos 70, né? O Michel Foucault, né? na obra Vigiar e Punir, na Microfísica do Poder, lá na década de 70 já dizia isso. Né? O Adorno, o Horkheimer, a Escola de Frankfurt já dizia dos perigos da comunicação em massa a partir do que eles vivenciaram, né? a ascensão nazista, do nazifascismo, né? Eles já apontaram isso, só que eles faziam a leitura do cinema, né? O cinema era a tecnologia daquele momento. Quer dizer, hoje, enfim, eu acho que esse tema a gente tem que conversar mais sobre ele, porque ele é muito atual e ele é muito presente. Ele impacta diretamente nas futuras gerações, que como é que eu tenho 41 anos, eu tenho um filho de 18, né? A visão dele com o mundo é totalmente diferente da minha. Com certeza. Agora, o cidadão que tem 30 anos, que tem um filhinho hoje de 2, 3 anos, e que o tal do celular parece que hipnotiza um moleque de 1 ano, 2 anos, já... Quer dizer, será que nós, aí eu lanço essa pergunta, essa questão de partida, essa reflexão, será que nossa geração está preparada para educar as futuras gerações que já nascem nesse mundo digital? Eu particularmente penso que a evolução da sociedade avança em um passo muito mais rápido do que a capacidade de evolução do ser humano. Muito. Eu acho até que, de certa maneira, nós estamos até regredindo, porque, sinceramente, com todo respeito, você está em pleno século XXI, nós passamos por inúmeras pandemias, nós estamos vivendo uma pandemia agora e tem gente negando vacina. É uma parada então, que... quer dizer, é o processo do emburrecimento digital. Você é o não efeito nega... contrário.
você não nega só uma vacina, você nega todo um sistema científico. Dos 300 anos. Pô, ô Leonel, um negócio assim, cara... O sujeito falar que a Terra é quadrada, mano. Que a Terra é plana. Cara, de 3 anos pra cá, essa galera aparecendo. Mas é um analfabetismo funcional, né, cara? Eu entendo o conceito de você questionar, é um princípio filosófico, mas... Claro. Mas você tem que ter uma racionalidade, você tem que ter um argumento, você tem que questionar com um porquê bem definido. Não é questionar e você ter o contra-argumento que mostra que aquele questionamento seu é inválido e mesmo assim você optar por não... É meio que como se a pessoa optasse por ser cega, porque ela invalida todo um sistema científico, educacional... que existe no mundo, poxa, desde de 2.000 anos, 2.000 anos, não, 7.000 anos pra cá, ué. Olha, nós temos um problema, que é o analfabetismo digital e o analfabetismo escolar, né? Isso não é um problema... O Brasil, ele sofre muito com isso, né? Essa pandemia deixou claro isso. Mas a pandemia revelou muita loucura também, né? Porque você vê aí problemas como acelerou, né? Muita coisa. Acelerou muita coisa e revelou muita... Como que esse falso conhecimento, né? Essa falsa ilusão que dá, por exemplo... Você tem um problema hoje da cloroquina, né? Poxa vida. Né? Agora tem outro, né? É um spray lá. Aí quando você olha assim, poxa, pessoas que passaram por um banco acadêmico da universidade... se apegando a determinados argumentos sobre isso, você fala assim, meu Deus, parece até que essa turma não passou pelos bancos da academia. Isso é uma coisa. Outra coisa é o cidadão lá, que gente, quantos por cento da nossa população tem apenas 4 anos de ensino fundamental? Quantos por cento da nossa população tem apenas o ensino médio, ensino fundamental e ensino médio? Quantos por cento da sociedade tem acesso a ensino superior? A cada 8 jovens, ou 10 jovens, na idade aí de 18 a 20 anos, de 100, apenas 8 ou 10, salvo engano, mas a estatística não varia muito que isso, tem acesso ao ensino superior. Imagina! Boa parte da nossa população é analfabeta ou semi-analfabeta. Semi-analfabeta ou ensino fundamental incompleto. A geração dos meus pais estudaram 4 anos primário. A maior parte da minha geração estudou... ao ensino fundamental, 8ª série. E ao longo dos últimos 30, 40 anos, o nosso sistema educacional foi cada vez mais sendo sucateado. Por políticas de governo, por políticas de Estado, por modelos de desenvolvimento do próprio sistema econômico capitalista, né? O Charlie Chaplin já dizia que lá no início do século XX, nos seus vídeos lá do cinema mudo, né? Do cidadão, que a formação da mão de obra servia não para pensar, mas sim para torcer a parafuso. Né? Hoje a nossa mão de obra não é para pensar, é para apertar o Enter, o Ctrl+C e o Ctrl+V. Então, é natural que a gente, nesse avalanche de informação, de uma população que não tenha muito trânsito com saber técnico científico, isso acontece. E espanta é quando a gente vê pessoas que passou pela cadeira da universidade defendendo determinados assuntos, determinada pauta. Isso que choca. Isso é que deixa a gente, eu enquanto professor, enquanto sociólogo, me deixa chocado. Mas e qual é a resposta para isso? Tá no que o Brasil passou na década de 80, especialmente na década de 90, do chamado ensino técnico especialista. A ideia do especialista. O sujeito, ele é uma vez um cientista de microbiologia e genial. Ele entende tudo do RNA, do DNA, da recombinação gênica, da sequência genético, do mapeamento. Ele é o genial, né? Apertar lá, pipeta bonitinho, tanto ml para cá, ligar o termociclador. Genial, fantástico, né? Multiplicar uma fita de RNA por milhões de vezes, né? Às vezes até... lá no início usava-se água quente, né, para ficar desmembrando. Imagina que loucura. Você vê o pessoal lá da farmácia, a professora Ana Cândida, é uma pessoa maravilhosa, o professor Caio também, o professor Rogério Fernandes, vale a pena, recomendo uma hora bater um papo com eles, porque são geniais. Hoje um equipamento ultra moderno, sofisticado,
que envolve uma engenharia fantástica naquilo acontecer. Às vezes o sujeito é especialista naquilo, mas ele não consegue compreender as forças econômicas que condicionam a pobreza, a desigualdade, ao racismo estrutural. Afunilou demais, né? Então isso é resultado do quê? De uma formação acadêmica voltada para a ideia do especialista. Quer dizer, hoje a ideia do especialista não existe mais. Hoje o chamado mercado, essa entidade sacrossanta que decide a vida de todo mundo, né? O mercado quer um cara, um cidadão, ele quer um profissional versátil, plural, multifacetado, holístico, transdisciplinar. O especialista hoje está em desuso. Agora, nós sofremos hoje, na nossa sociedade, o impacto dessa geração voltada para o especialista. A geração dos 40, quando você conversa com a sua avó, a geração das avós, né? As pessoas estudavam nas escolas clássicas, nos conventos, né? Nos internatos. Sim, seminários. O sujeito ele tinha aula de música, de dança. Nós temos uma amiga em comum, que é uma médica dermatologista, linda, maravilhosa, espetacular, que anda de bicicleta. Essa moça, ela teve uma formação clássica. Pra você ter ideia, ela toca piano. Imagina, ela teve aula de piano, ela teve aula de teatro. Ela é versada em inglês. A mãe dela foi assim. Estudou num grande colégio do Rio de Janeiro, né? As escolas daquela época, apesar de serem restritas para poucos, mas eram escolas com uma densidade de conhecimento muito mais ampla. Isso começou a bagunçar com a reforma educacional de 68 da ditadura militar, que criou a ideia do especialista. Aí as disciplinas de filosofia, música, foram substituídas por artes. Eu me lembro quando eu era menino, nos anos 80, eu tinha um caderninho de artes, e a minha arte significava em desenhar, e colorir. Né? Não discutia artes no sentido da teoria da arte, né? Do teatro, da dança, da pintura, das artes plásticas. Muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Então, essa formação especialista, ela levou o quê? Substituiu isso tudo por educação moral e cívica. Sabe essa história da turma aí querendo voltar? A aula de sociologia não, isso é coisa de comunista. Para com esse falar. Né? Tem que gravar esses sociólogos comunistas. Essa visão errônea que colocaram de saberes das ciências humanas, focaram apenas num conhecimento matemático das ciências naturais bruta. Resultado é o quê? Abandonou o lado humano. Quer dizer, a medicina nos últimos 20 anos fez um exercício da humanização da medicina. A arquitetura, né? A humanização da arquitetura, né? Enfim, todos os saberes passaram a ter que voltar a sua leitura agora para as ciências humanas. Aliás, a ciência que vai ditar o ritmo do desenvolvimento social e econômico do século XXI não é a ciência biologia, que foi a ciência do século XIX, não é as ciências exatas, que foram a ciência do século XX, né? Desenvolvimento atômico, física, química e toda a engenharia. Agora nós estamos aonde? Agora é a vez das ciências humanas, é a vez da sociologia. É a vez da psicologia social, da antropologia e da fusão desses saberes. Então, ou seja, nós estamos vivendo um momento de transição de uma grande revolução, de uma revolução tecnológica, que por sua vez vai impactar profundamente numa revolução, de uma transformação, de uma revolução social. Porque na Idade Moderna, após aí do século XVIII, com a criação da ideia de cidadão, de Estado, de democracia, o humano se tornou um cidadão. No cidadão, no conceito de cidadania, no conceito de cidadão, que nós somos munidos de direitos e de deveres. Primeiro, o direito à vida. O primeiro direito que o cidadão tem é o direito à vida, que são um direito fundamental. O direito à vida é o direito humano fundamental. Aí você vê gente aí falando que é contra o direito humano, né? Então, se é contra direitos humanos, faça favor, escreve para nós uma procuração e vamos lá no cartório e fala assim: eu abro mão dos meus direitos humanos. Quando você sai na rua, o primeiro que te encontrar na reta vai te esculhambar. No mínimo ele vai te machucar. Porque vai você te matar e você abriu mão, né? Você abriu mão do seu direito, que é o direito à vida. Né? Esse é o primeiro
É o primeiro princípio, né? Então, agora, a sociedade precisa desses conhecimentos, que é o conhecimento do relacionamento. Administrar toda essa tecnologia que é as ciências da natureza, que a ciência, essa interação, ciências natureza e ciências da biologia, que vai gerar o chamado Homo Ciborgue, a interação da biomedicina, né? Que nós, com essas tecnologias desenvolvidas a partir dessa pandemia, quer dizer, com as novas metodologias de vacina utilizando RNA mensageiro, nós vamos dar um salto tecnológico absurdo, que o grande salto tecnológico que nós estamos dando não é só o desenvolvimento de uma vacina em tempo recorde, né? É um grande feito, mas o grande feito, além do desenvolvimento dessa vacina em tempo recorde, é as metodologias dessa vacina. E a metodologia utilizada pela AstraZeneca, pela Pfizer, utilizada pela Moderna, né, que é a de RNA mensageiro, vai nos permitir uma integração futura entre o biológico e o bioquímico de forma extraordinária, né? Então, as tecnologias de neurociência, elas passarão agora a ditar o ritmo desenvolvimento social, econômico, político e tudo mais. Tudo vai mudar agora para frente. E para isso nós temos que refletir sobre isso e compreender sobre isso e não ficar achando que eu estou na rede social, porque hoje o Instagram, o YouTube, sei lá, as redes que tiverem na Telegram, sei lá, hoje ele pode ser o grande Midas, mas ninguém garante que daqui a 5, 10 anos ele seja. Porque uma das características desse movimento é exatamente essa ciclicidade, né? A velocidade e a efemeridade das questões e a velocidade das coisas. Que você pode olhar aí nos últimos 10 anos, você já teve 10 redes sociais que foram aí, né, o negócio mais no momento. Agora, né, aproveitando que a gente, né, traçou aí um pouco aí dessa questão, desde o GEPAF, da universidade e né, toda essa conceituação do acadêmico, do conhecimento, a gente recentemente teve aqui, né, um fruto de muito esforço, né? Eu sei que teve muito empenho seu, de Fernanda, da galera do GEPAF, que é o laboratório, né? Que foi uma iniciativa aí público-privada, né? Tivemos apoio de... Eu não vou nem falar não, vou deixar você falar, porque você vai falar com mais propriedade. Fala pra gente aí dessa conquista, né? É uma conquista, é um termo importante. Nós estamos aí para iniciar essa semana, na próxima semana, agora no final de fevereiro, os primeiros testes Covid, né? E aqui dentro da cidade, dentro né? da cidade, com um laboratório de biologia molecular de última geração, de nível de biossegurança 3, que é o que há de mais moderno hoje em análise de biologia molecular. Nós construímos, né, com uma articulação de vários parceiros, né, desde deputados, pessoal do Poder Legislativo, Poder Executivo Municipal, deputados federais, deputados estaduais, apoios, né, de instituições da sociedade civil, para que nós construíssemos essa infraestrutura pública que estivesse a serviço da população da região. Por que é um marco? Porque, primeiro, que nós vamos poder ofertar aqui para a região exames que hoje são poucos realizados, sabe? Porque todos os exames hoje de biologia molecular são enviados para Belo Horizonte, para a FUNED. E é uma logística complicadíssima você fazer isso. Tem um custo e velocidade. É um custo, uma velocidade. Então, ou seja, a oferta de exames é baixa, né? Por causa do custo, por causa do tempo. Então, por exemplo, o cidadão hoje que possui o vírus do HIV, ele precisa fazer um teste de carga viral de 2 em 2 meses, por exemplo. Carga viral para orientar o tratamento dele.
Esse exame ele é realizado, a coleta aqui pelo laboratório macro, aqui, que pega esse exame, o cidadão tem que, muitas vezes sai dos municípios vizinhos, muitos não têm condições, tem que dormir em pensão, ousada, casa de amigo, muita gente dorme até na rodoviária, né? As pessoas às vezes muito humildes, para outro dia, 5 e pouca da manhã, tá lá no Centro Vida, lá do São Jacinto, para coletar a sua amostra e botar no transporte, sair correndo para Belo Horizonte, porque se chegar lá depois das 17 horas, você perde a amostra. Então você imagina, né? Se acontecer um acidente, o cara perde. Então, às vezes a população, que deveria fazer um teste de 2 meses, vai fazer 4, 6... Um em um ano. Em um ano, né? E aí, imagina o impacto disso. Ou então, doenças de maior emergência, né? Como a famosa, famigerada febre maculosa, que não espera, não dá tempo, né? Que nós temos aqui na nossa região, febre amarela, que é uma doença também terrível. Nós tivemos uma epidemia aqui em 2016. Então, primeiro, vai trazer mais comunidade para a população, porque vai acelerar o prazo, vai melhorar a qualidade do diagnóstico. Por exemplo, hoje nós não temos nenhum tipo de teste para a gente mapear os tipos de vírus da Zika, da chikungunya, que circula aqui, da dengue. Nós só fazemos sorologia, mas nós não temos condição de identificar a tipologia de qual é dos vírus que está circulando, ali, qual é o vírus 1, 2, o 3, o 4 da dengue. Então, com o exame de biologia molecular, nós vamos conseguir, inclusive, assessorar e orientar os serviços de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, para prever para o ano seguinte, né, a possibilidade de quais tipos de variante de vírus que vão estar circulando. Então, com isso, nós vamos ter condição de orientar melhor o tratamento. A mesma coisa para a Zika e tantas outras doenças. Então, quer dizer, vai ajudar no planejamento da saúde pública, vai melhorar a quantidade e a qualidade, vai, principalmente, com uma estrutura dessa, vai nos propiciar ter mais conhecimento da nossa realidade epidemiológica. A importância daquilo que a gente estava falando da coleta de dados. Da coleta de dados. Então, e principalmente formar gente mais bem capacitada. Imagina, nós temos um laboratório que vai funcionar dentro de um prédio da Faculdade de Medicina. Então, a qualidade do estudante que está lá fazendo engenharia hídrica, que o sujeito que está fazendo a pós-graduação lá do mestrado de Ciência e Tecnologia que existe aqui no DCET, o cidadão que está fazendo lá um mestrado em gestão pública, por exemplo, que é profissional multidisciplinar, o estudante que está lá fazendo o doutorado dele em Química, né? O cidadão que está lá fazendo a faculdade, ou a cidadã que está fazendo a faculdade dele de Medicina, os professores da faculdade, os médicos, os biólogos, os bioquímicos, os enfermeiros, poderão, a partir do problema, né? Por exemplo, a professora Fernanda Aroeira, que é dermatologista, né? Uma das profissionais que atua aqui em toda a região, né? Do Vale do Mucuri ao Vale de Jequitinhonha. Ela vai poder, com os exames de biologia molecular, orientar melhor o tratamento dermatológico que ela vai orientar. E o estudante que vai estudar com ela vai poder participar dos futuros projetos de pesquisa que ela vai desenvolver, porque ela vai ter uma ferramenta, um laboratório, né, que vai lhe permitir responder as perguntas científicas para responder os problemas que ela está querendo enfrentar. Então você vai dar um salto de muita qualidade na formação. Os convênios que nós vamos firmar com as prefeituras, com o consórcio, com instituições da iniciativa privada, nós poderemos ofertar capacitação, né, dos seus profissionais, né, para melhorar a oferta de serviço das empresas, do Sistema Único de Saúde, né, e por aí vai. E outra, pensa comigo, nós somos uma região que nós somos campeão aqui em contaminação de febre amarela. Tem uma doença, esquistossomose, aquela doença do caramujo. Uhum. Nós somos aqui uma região endêmica e as 10 regiões com maior contaminação do estado está aqui na região do Vale do Mucuri. O pesquisador lá da UFMG, ele tem que sair lá da UFMG, vir aqui em Teoflotone, pegar lá o caramujozinho,
pegar lá o mosquito da febre amarela, o pessoal lá do Instituto Federal do Norte de Minas, Campo de Salinas, o professor Felipe, ele é um dos pesquisadores que faz os inquéritos de febre amarela aqui na região. Ele tem que vir aqui para Teoflotone, capturar o mosquito, coletar sangue de pessoas, pegar essas amostras, mandar lá para São Paulo para analisar lá. A partir do momento que nós temos uma infraestrutura dessa, esses pesquisadores vão desenvolver essa pesquisa aqui em Teoflotone. Então você imagina, nós vamos começar a atrair para cá pesquisadores da Fiocruz, do Butantan. Nós queremos fazer aqui em Teoflotone o que o Vital Brasil, modéstia à parte falando, com todo respeito à memória do grande Vital Brasil, o Oswaldo Cruz, né? o Chagas e por aí vai, os grandes, o Adolfo Lutz, né? Os grandes sanitaristas aí, com todo respeito, porque esses caras é que criaram o Butantan, que criaram a Fiocruz, né? Em cima de uma fazenda, com uma mesa de madeira, que era janela, e os caras resolveram o problema das epidemias aí das primeiras décadas do século XX, com todo respeito a ele. Mas nós queremos fazer o que esses caras fizeram há 100 anos atrás, só que aqui no Vale do Mucuri. Por que nós não podemos fazer? Por que não? Por que não fazer? Por que a gente não pode sonhar grande? Né? Por que nós temos que contentar que não tem jeito? Não, nós temos que ousar. Por que nós não podemos ousar? Por que não podemos dialogar? Né? Agora, para isso acontecer, nós temos que criar infraestrutura. Então nós temos que ter laboratório, nós temos que ter financiamento para laboratório, nós temos que ter financiamento para insumo, né? Nós temos que ter parceria com as diversas instituições, nós temos que reorientar a logística de transporte de amostra do Estado, contribuir com o governo do Estado, contribuir com as prefeituras, porque nós fazemos política. Mas nós não fazemos política partidária. Nós praticamos política pública. Nós construímos política pública. E para construir política pública, que na verdade é até um termo ultrapassado, porque o termo mais atual, adequado aos tempos que nós vivemos, não é o conceito de política pública, é o conceito de ação pública. Porque o conceito de política pública é a ideia de que o Estado é que faz tudo, porque o Estado é que tem a centralidade da ação. Isso já acabou na década de 80. Quer dizer, o Estado não faz nada sozinho. O Estado faz com a participação da iniciativa privada, com a participação da sociedade civil organizada. Né? Então, pensar em desenvolvimento é pensar a partir da ação pública. E aí nós temos que pensar em ações e inovar. Né? Por isso que esse laboratório ele é um instrumento importantíssimo de desenvolvimento no médio e no longo prazo. No curto prazo, atacar um problema inicial, que é o problema da Covid. Nós somos a região que menos testa no estado de Minas Gerais. Por incrível que pareça, sabe qual foi a região que mais testou nessa pandemia? Sintomáticos e assintomáticos? O Alto Jequitinhonha. Mais até que a Zona da Mata. Você sabe por que o Alto Jequitinhonha testou mais? Porque lá tem um laboratório dentro da UFVJM, que o trabalho brilhante lá de um trabalho do professor Danilo, junto com o curso da Faculdade de Farmácia, Faculdade de Medicina de Diamantina, a FAMED, com a professora Etelo, em parceria lá com a reitoria da universidade, montaram uma estrutura de um laboratório, fizeram um acordo de cooperação com 12 municípios ali do entorno, credenciaram junto à FUNED, e hoje o Alto Jequitinhonha, proporcionalmente às outras regiões do estado, foi a região que mais testou. Então é a prova concreta que nós estamos no caminho certo e que nós temos que fazer esse nosso laboratório aqui funcionar. Porque o legado, a pandemia é uma tragédia. Fica aqui as nossas sinceras homenagens a 179 vítimas da Covid-19 no Vale do Teoflotone. As nossas mais sinceras homenagens a todos os familiares que passaram por essa tristeza. Né? Esse humilde podcast é uma homenagem singela a todos aqui que perderam, né, os seus entes queridos. Eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer. E o mínimo que nós podemos fazer em memória desses que se foram é prevenir para que os futuros não tenham que passar por esses que passaram. Com certeza. Né? Porque se no futuro nós tivermos mais leitos de hospital nos hospitais, se nós tivermos mais infraestrutura, se nós tivermos mais integração entre as esferas do poder público e todas as organizações da sociedade civil, as futuras gerações não precisam passar por esse drama que nós estamos passando hoje. A maneira como vai enfrentar é completamente diferente. Então, apesar dos pesares, pode ser um legado importante que essa tragédia pode deixar para a nossa região, para o nosso território. Com certeza.
E ainda dentro do GEPAF aí, Leonel, qual que é o próximo passo? O futuro aí, qual que, né? O futuro, como diz uma grande amiga nossa, a Deliane Gutierrez, lá do grande pesquisador nosso do GEPAF, o futuro é o infinito e além. Com certeza. Nós vamos iniciar agora, dia 24, um processo de planejamento estratégico interno. Todo ano, né, nós fazemos um planejamento. Nós temos uma perspectiva de aprofundar na disseminação das tecnologias sociais de saneamento, no projeto Desenvolver Saneamento. Nós temos uma meta nos próximos 5 anos de difundir essa tecnologia de saneamento básico, da difusão da tecnologia das fossas biodigestoras, não só no Mucuri, mas para todo o estado de Minas Gerais e outras localidades. Nós temos metas ambiciosas de expansão do projeto Mulher Livre de Violência, que é uma ação importantíssima, né? Um trabalho que tem gerado resultados assim, incríveis nesses 4 anos já de existência. Nós temos uma meta grande de difundir as tecnologias sociais aí para as chamadas unidades demonstrativas de agroecologia. Nós temos que voltar o nosso olhar para a segurança alimentar, para a preservação dos nossos recursos naturais, com produção sustentável, né? Quer dizer, conservação de água, uso e conservação de água e solo. Nós temos aí pensado ações de expandir dentro do chamada cadeia da restauração, né? Quer dizer, fomentar ações de restauração ecológica, de recuperação ambiental de nascentes e áreas de APP, uma vez que os agricultores familiares e os médios e produtores e grandes produtores da nossa região têm que começar a ligar a sirene, porque está vindo aí o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. Então as pessoas que têm área degradada nas suas propriedades, essas peladeiras nesses morros, áreas de nascentes sem cercar, beira de córrego sem cercar, o chamado solo exposto, tem que começar a ficar atento a essas ações, né, do chamado PRA, Programa de Regularização Ambiental. Todo mundo que fez o CAR fez uma declaração para o governo, para o estado, de qual era a localização, a geolocalização das suas propriedades. Agora o estado já sabe as condições ambientais da sua propriedade. Se você tiver algum impacto ambiental, você tem que recuperar. Recuperação de áreas de APP de responsabilidade do produtor. Então isso pode gerar problemas fiscais, tributários, né? Processos de certificação graves para esses produtores da nossa região. Então são também questões que nós queremos expandir, né? E tem outras ações, nós temos intenção de tentar, estamos dialogando com alguns parceiros, para ver se nós criamos um laboratório de nível de biossegurança 2 lá no GEPAF para fazermos análise de água. Essa ainda é uma discussão bem embrionária, nós ainda estamos captando recursos, aproveitamos a oportunidade para buscar parceiros para essa empreitada, né? O pessoal do Legislativo, os deputados da região, né? Que possam estar apoiando essa ideia com emendas parlamentares, o pessoal da iniciativa privada também, da cooperação do terceiro setor, enfim, nós estamos buscando parcerias porque nós temos que enfrentar o problema do saneamento e da qualidade da água da nossa região, né? Nós temos um nível de acesso a saneamento básico baixíssimo na nossa cidade e isso interfere diretamente na qualidade e na saúde pública, né? Na qualidade de vida e na saúde pública. Então, enfim, a equipe foi recomposta recentemente, incorporamos aí um conjunto de novos estagiários, né? Estudantes. A equipe está motivada, é coisa demais para fazer. Mas temos uma equipe muito boa, né? O Ricardo Correia, que é um excelente pesquisador, Fernanda Aroeira, Juliana Lemes, Aruana, Deliane Gutierrez, Priscila, enfim, Valéria Cristina Costa, a pessoa mais doce que existe naquele GEPAF, é uma pessoa encantadora, inclusive faz um trabalho maravilhoso com Encena, recomendo também um podcast sobre a questão da cultura aqui no Vale do Mucuri, tem um trabalho brilhante com a juventude, né? Valéria é uma pesquisadora, a UFVJM tem cada tesouro escondido,
Por isso que falo que aqui tem as pedras preciosas. Tem mesmo, tem muita pedra preciosa. Elas estão tão fantásticas, elas estão escondidas. E que nós temos que conhecer. Valéria é uma dessas grandes. Eu acho que hoje né? a principal pedra preciosa que a gente tem aqui são as pessoas. Né? Ah, com certeza. Os talentos, Os né? talentos. O Teófilo Otoni está vivendo um processo de transição. O Teófilo Otoni, nós estamos vivendo uma inversão da lógica de desenvolvimento do eixo rural para urbano. E nós estamos começando já estamos vivendo isso, né? A geração dos 40 já é resultado de pessoas que saíram daqui no início dos 2000, que estão voltando, que estão agregando novos saberes, novas práticas, né? Enfim, o Teófilo Otoni está mudando, está melhorando, temos muito que avançar, mas está no caminho certo. Temos que resolver umas questõezinhas aí, precisamos conversar mais, às vezes ser menos ortodoxos, barristas na visão partidária, né? Que eu acho que atrapalha um pouco, porque não ajuda a construir um consenso. A gente não constrói desenvolvimento só com consenso. A ciência não se faz com consenso, a ciência se faz com contraponto, com contradição. É o contraditório, é o questionamento que se faz ciência. Mas é preciso questionar sempre buscando consensos. Porque é buscando consenso que se constrói o chamado capital social. E é construindo capital social por meio de diálogos sociais, das mais diversas vertentes e interesses de grupos sociais, é que nós vamos promover o desenvolvimento. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que passar pano para as desigualdades. Eu não estou falando que nós temos que passar pano por racismo estrutural. Eu não estou falando que nós temos que passar pano para o machismo, para a xenofobia. Muito pelo contrário. Nós temos que extirpar e combater. Mas isso não pode nos impedir de estabelecer um diálogo com aquele que pensa diferente de mim. Né? Eu tenho que ter... É difícil? Até é muito porque para difícil. você convencer ele, você precisa dialogar com ele, né? Eu tenho que dialogar, eu tenho que ouvir. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de muito niilismo, de muita intolerância. E não é... O jiu-jitsu nos ensina isso, Com né, certeza, Guilherme? todo mundo é igual no tatame. Todo mundo é igual no tatame não tem aquele que fez doutorado, que fez mestrado, aquele que é semana. Não interessa se é grande, se é pequeno, se é gordo, se é magro. Ali todo mundo é igual. A única coisa que diferencia ali é a hombridade, a gentileza e a vontade de dar o seu melhor, né? O jiu-jitsu nos ensina isso. Então eu acho que obedecendo essa igualdade, essa fraternidade e aprendendo, né, trocando saberes é que nós vamos evoluir. E a universidade tem um papel fundamental nisso, porque a universidade ela tem por obrigação promover o diálogo, né? O diálogo e a construção do conhecimento coletivo. Pois é. Então, Nel, como a gente chegando no tempo aí, que eu geralmente costumo utilizar de média aí para gravar, quero, né, primeiro te agradecer demais, né, por todo esse conhecimento, esse pensamento que a gente desenvolveu aqui, foi fantástico. Quero deixar o espaço aberto aí para você, dar seus, né, quiser apresentar aí, falar sobre seus outros projetos, mais alguma coisa. Fica à vontade, o espaço é seu. Não, eu que agradeço a oportunidade, eu acho que eu falo demais. Fala nada. Mas eu agradeço muito, sabe? Eu acho que é uma oportunidade muito legal de conversar. Eu te agradeço por me dar essa oportunidade. Eu acho que a única coisa que a gente leva dessa vida são as boas lembranças. Com certeza. Como diz o ditado, né? Morre o homem, mas fica a fama. Mas que essa fama pelo menos seja boa, né? E a gente não... A única coisa que a gente precisa é de compartilhar, dialogar, conversar. De minha parte, assim, eu gosto muito de Teófilo Otoni, sabe? É o lugar que eu escolhi para morar. Se você falar, transfere lá para Viçosa, lá para Juiz de Fora, lá, mas para quê? Não, aqui que eu já tenho amigo, já saio na rua, todo mundo me cumprimenta fulano, ciclano. Acho que a gente ganha a vida aqui, né? Mas se a gente puder ganhar a vida no lugar e puder retribuir para aquele lugar as coisas boas que aquele lugar te dá, é o mínimo que a gente pode fazer, né? Então eu adoro isso aqui, adoro o Vale do Mucuri, adoro o meu trabalho, adoro a universidade. Acho que eu sou muito feliz com o que eu faço, sou muito feliz aos amigos que aqui tem.
E é isso, eu acho que é ajudando mesmo, é contribuindo, é conversando. E tem muita coisa para fazer ainda. Tem muito projeto para desenvolver, só o começo. O pessoal ainda vai ter que me tolerar mais uns 20 anos aqui nessa universidade perturbando o silêncio. Olha, eu acho que isso é um ganho. Brigando é com um aqui, enchendo o saco do outro ali. Mas sempre no sentido de ajudar, sabe? Sempre no sentido de inovar. Não quer dizer que a gente vai ser aquele sujeito passivo, né? Não. Que concorda com todo mundo, vai agradar todo mundo. Não. Mas é sempre no sentido de ajudar. Eu acho que o princípio sempre é ajudar o próximo e só agradecer mesmo e vamos que vamos. Isso aí. Porque a estrada é longa e a gente precisa só de caminhar, sameando as flores nessa estrada que nós vamos percorrendo, né? Com isso certeza. que interessa e muito obrigado pela oportunidade. Bom, que isso, ó. O podcast está de portas abertas para você, sempre que quiser trazer aí novidades para o GEPAF, a galera do GEPAF. Depois a gente vai conversar e desenvolver alguma coisa. E eu acho muito bacana, assim, porque às vezes o cara, né, passa num concurso, vai para a universidade, mas fica ali só fazendo o papelzinho dele, não vai nesse além, entendeu? E eu vejo, assim, o contato que eu tive tanto com você, quanto com Juliana, quanto com Fernanda, que eu vejo que são pessoas que têm o anseio de agregar valor naquilo que elas estão fazendo, de retribuir, de cumprir esse papel da extensão, que é trazer mesmo essas ferramentas, o que está sendo, fazer valer a pena o dinheiro que o governo está colocando ali na universidade para retribuir para a cidade, para a população, não só para quem está entrando lá, está recebendo conhecimento para obter uma formação e depois vai ser um profissional e muitas vezes não vai retribuir, não vai cumprir essa função social. Então eu acho assim, é um exemplo muito, muito bonito o trabalho que vocês fazem, de não só ter o grupo de extensão lá e ficar naquele trabalho assim, de ir além. Eu vejo, poxa, quantos fins de semana, né, além do horário comum lá de cumprir a carga horária na semana na universidade, Juliana e Fernanda mesmo com o projeto Mulher Livre, quantas vezes elas foram lá no CEDRE, ainda vão, e reuniões, e às vezes até tarde da noite ali, desenvolvendo, que às vezes financeiramente você não está tendo retorno nenhum a mais por estar fazendo aquilo ali, mas o impacto para as pessoas que recebem aquele serviço é muito maior, entendeu? Então parabéns, né, para vocês por serem esses exemplos, né, e que mais pessoas tenham atitudes como as que vocês, né, é uma coisa que eu conversei muito com o Felipe aqui no podcast, aquela questão assim do cara ser o faixa preta, mas não ser o faixa preta só no jiu-jitsu, que ele tem que ser um faixa preta na maneira como ele, no exemplo que ele dá fora do tatame, né, na maneira como ele tem a conduta dele. Eu sei que tá aí na iminência, né, daqui uns dias de pegar uma faixa preta. Vai demorar ainda. Não sei não. Vai demorar bem. Se treinar. O padrão do mestrão é alto. Né, mas graças a Deus. Você não tá deixando, você não tá ficando pra trás daquela turma lá, não. Oh, meu Deus do céu. Você é do treino das 11, sou o treino mais duro que tem naquela academia. Nossa senhora, nem me fale. Então é isso assim, né? Além de estar lá, ser pesquisador, ser professor, tá cumprindo o papel de cidadão também, de estar retribuindo aí. A gente agradece muito, Guilherme. Eu já deixo a dica aqui para você fazer um podcast sobre saneamento. Saneamento. Aí, a gente até, no último podcast, eu falei com a Janaína, e a gente falou um pouquinho disso. Fica aqui a dica para você convidar o Ricardo Correia e a Priscila Barbosa. Você vai ajeitar, você vai fazer essa ponte aí para mim. Com certeza vai sair um conteúdo de excelente qualidade. Pode deixar. Bom, Leonel, obrigado. Então, vou dar os últimos recados aqui para finalizar. Pessoal, agradecer vocês todos que ouviram ou assistiram até aqui, tá? Deixa aí seu comentário, deixa aí uma mensagem aí pro Leonel, o que você achou, suas dúvidas. Conheça o GEPAF, vou deixar aí na descrição tanto os links do Leonel, das redes sociais do Leonel, quanto dos projetos do GEPAF, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço você que se inscreva aí no nosso canal, onde você está consumindo esse conteúdo. E se tem alguém que você acha que vai gostar desse bate-papo, dessa conversa, desse conteúdo,
compartilha para ela, beleza? Assim você mostra esse conteúdo bacana para ela e ajuda a gente no projeto aqui também, beleza? E para finalizar, estamos em todas as plataformas de podcast, como Spotify, Google e Apple Podcast, e os vídeos estão disponíveis no Facebook e no YouTube, além dos cortes lá no IGTV. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau. Volta.